E eu tenho uma palavra para liberar para o seu coração nessa manhã. Eu queria ler com você Lucas, capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45 diz assim: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Ó Deus, essa palavra é poderosa. Essa palavra é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Que essa palavra venha, Senhor, como uma flecha aguda e polida, diretamente ao nosso coração. Porque ela tem um propósito, é formar Jesus em nós. Ela tem um propósito soberano, que é fazer com que Jesus seja visto em nossa vida, através do tesouro que há em nosso coração e é partilhado para muitos outros através da nossa boca. Eu sei que nessa manhã, Senhor, nesse momento, há pessoas no Brasil assistindo a esse culto. Há pessoas aqui em diversas partes de Portugal. Há pessoas na América, há pessoas na África. Há pessoas lá em São Tomé e Príncipe, tão longe de nós. Há pessoas em muitos outros lugares, Senhor, que nós não dimensionamos agora. E eu oro pedindo que o Espírito do Senhor venha em cada um desses lugares. E venha, Senhor, manifestar a Tua glória. Que essa palavra possa trazer destino para cada pessoa que a ouve. Que a recebe como um coração que é boa terra. Em nome de Jesus. Bom, Jesus aqui fala que as nossas palavras refletem o nosso interior. Jesus aqui está falando que por causa do nosso falar, nós expomos o que está dentro de nós. Ele diz assim, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E sabe, nós sabemos muito mais sobre a vida de uma pessoa por aquilo que ela fala dos outros, do que daquilo que ela fala dela mesma. Nós conhecemos muito, fazemos uma leitura da vida da pessoa, do interior dela, por aquilo que ela fala de política, por aquilo que ela fala de revolução, de justiça. Conhecemos as pessoas por aquilo que elas falam da sua vida, da sua família, da sua casa, da forma como ela lida com as coisas de Deus, não é? E Jesus, ele está falando algo aqui muito interessante. E olha, até mesmo as pessoas que não são cheias do Espírito Santo, o seu interior é refletido pelas atitudes, pelas palavras dessas pessoas. Quantas pessoas, elas servem a Deus, elas estão na igreja, mas elas falam palavrão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fala palavrão. Não fala coisas imorais, não se alegra com coisas imorais. Até a forma das pessoas lerem a Bíblia reflete o interior delas. Porque muitas pessoas, por exemplo, não gostam de ler nada que lhes confronte. Não gostam de ler Coríntios, não gostam de ler Romanos, não gostam de ler as palavras duras de Jesus, gostam de ler Provérbios, gostam de ler os romances de Ruth e Boaz, os romances de Esther e o rei Assuero, mas não gostam, não é? De nada que venha lhes confrontar. Então, até a forma que as pessoas leem a Bíblia, fala muito delas. Não é? Até nossas brincadeiras falam muito de nós. As nossas brincadeiras falam muito como está o nosso interior. Salomão, ele fala isso aqui no Provérbios 26, 18, dizendo assim, como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que faz brincadeiras de mau gosto com o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Então, aquilo que nós falamos, porque Jesus fala que da abundância do que há no coração, é aquilo que sai da nossa boca. Até aquilo que nós cantamos reflete o nosso interior. Às vezes nós só cantamos coisas fúteis, nós só cantamos coisas do mundo, nós só cantamos coisas que enaltecem a carne. E até na igreja gostamos só de cantar aquilo que faz bem ao nosso ego, que faz bem, que fala das nossas necessidades físicas e emocionais. E é interessante que quando a gente olha para esse texto aqui, ele é citado em 2 evangelhos. Lucas fala que Jesus falou essas palavras no Sermão da Montanha.
E Mateus fala que Jesus usou essas palavras aqui quando ele foi confrontar os fariseus. Acredito que Jesus estava em Cafarnaum, num dia de sábado. Jesus estava curando muitos enfermos, ressuscitando, né? Ali a esperança das pessoas. Jesus estava libertando mortos. E por ser sábado, aqueles homens falaram que Jesus estava cheio de demônios. Jesus estava expulsando demônios pelos demônios. Então Jesus levanta uma palavra dura. Jesus fala, vocês têm que tomar cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o Senhor fala que eles eram hipócritas, porque naquele momento o Senhor curou o homem que tinha a mão mirrada. E eles ficaram com raiva porque era sábado. E Jesus fala, vocês são hipócritas, porque no sábado vocês levam o vosso gado para beber água. Se o gado cai no buraco, vocês vão lá e tiram. E eu não iria libertar esse homem, não iria curar esse homem. E aí Jesus fala que pelo fruto se conhece uma árvore. E aí ele usa essas palavras aqui, que está no Evangelho de Mateus 12:35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Interessante que nesses dois textos Jesus fala aqui do homem bom que tira coisas boas do bom tesouro que há no seu coração. Mas também o homem mau, ele tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Então, Jesus está falando aqui de uma palavra interessante que é tesouro. Tesouro é algo oculto, normalmente escondido, que a gente guarda, porque é algo que para nós tem muito valor. É algo que para nós é um bem, não é? Faz parte de algo de estimação, é uma propriedade. E tanto o tesouro pode ser algo bom, como pode ser algo mau. Porque Jesus ele disse, o bom homem tira do seu bom tesouro, mas o homem mau também tira do seu mau tesouro. Não é? E aí, esse tesouro, na verdade, é algo que todo ser humano tem dentro de si. E mais cedo ou mais tarde, ele vai expor, através das suas palavras. Todos nós temos um tesouro dentro de nós. E quem sabe ler, quem sabe fazer uma boa leitura, vai discernir como está o interior da pessoa por aquilo que ela fala. Porque da abundância que há no seu coração, é disso que fala a sua boca. E talvez muitas pessoas digam assim, mas eu não falo nada, eu fico quieto. Eu guardo silêncio. Só que o silêncio também fala. O silêncio também é resposta. Há muitas pessoas más que elas dizem assim, eu não vou falar nada, eu fico quieto, eu só fico olhando. Mas dentro do coração tem amargura, tem rancor, tem ira, tem revolta, tem incredulidade, tem falta de perdão. É aquela raiz de amargura que vai se aprofundando cada vez mais. Não deixa de ser um tesouro. É um tesouro mau, que mais cedo ou mais tarde vai ser exposto. Porque o homem mau também tira coisas más do seu mau tesouro. E normalmente, nós precisamos de olhar para nós mesmos, pedir o Espírito Santo que venha nos sondar. Como orou Davi, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum tesouro mau. Vê se há em mim algo que eu tenho guardado que seja mau. E que vai refletir nas minhas palavras para magoar as pessoas. Para trazer desalinhamento. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algo que te desagrada. E guia-me pelo caminho eterno. O que você tem entesourado no seu coração? O que eu, a Cindy, tenho entesourado no meu coração? E eu acredito que nós entesouramos muitas coisas ao longo da vida, não é? Vocês já viram aquelas pessoas que são acumuladoras? Acumuladores precisam de libertação. Muitos fazem até terapia, porque vão acumulando tudo. É tudo de bom, é tudo de ruim. Não pode ver algo em promoção e não precisa, mas vai lá e compra. São acumuladores. Não deitam nada fora, não dão nada para ninguém. E durante a nossa vida, nós também vamos acumulando muitas coisas que podem se tornar bons tesouros ou maus tesouros e vão refletir na nossa vida aí, como um todo. E há muitas coisas que nós podemos, né, entesourar dentro de nós. E eu trouxe só 4 coisas aqui que eu acredito que são muito relevantes, baseando até na minha própria vida. Sabe, nós entesouramos tudo aquilo que vai
formar em nós um padrão de comportamento, que vai formar em nós um ADN. E nós vamos vivendo de acordo com aquilo que nós entesouramos. Por exemplo, a primeira coisa que nós entesouramos são as experiências. Experiências com a nossa família, experiências com nossos amigos, experiências com Deus, experiências com situações da vida. Eu muitas vezes paro e fico a me lembrar das experiências, daquilo que eu vivi com meus pais, com meus irmãos, na infância, na adolescência. Às vezes eu me lembro que os tempos melhores da minha família eram tempos que nós não tínhamos muitos recursos, mas eu lembro-me que o meu pai colocava-nos toda madrugada, todos nós ajoelhados na cama para nós orarmos a Deus. Tínhamos a prática do jejum e da oração, do culto familiar. E quando acabou isso, acabou a presença de Deus, acabou o fluir de Deus. Quantas experiências. Experiências que nós vivemos com amigos. Meu esposo, o pastor Eduardo, toda semana, ele tem uma reunião com seus amigos de infância. Eles não são cristãos. E é uma forma também dele estar levando cada dia a palavra de Deus para eles. E eu fico lá, às vezes, escrevendo, lendo e ouvindo a conversa deles. 2 horas, 3 horas. Fica até 1 hora da manhã, às vezes, conversando. E eu fico achando graça das coisas que eles contam, que eles faziam. As coisas que eles aprontavam quando eles eram mais jovens. E traz alegria. Por quê? Porque eles estão tirando coisas boas do bom tesouro do coração deles. Quantas vezes eu estou, por exemplo, num lugar e o cheiro me remete a uma experiência. O som, a música que eu ouço me remete a uma fase da minha vida. Quando eu estou num lugar e eu sinto cheiro de rosa, ou eu vejo uma rosa numa florista, eu sempre me lembro do meu pai. E lembro-me quantas vezes eu tive as minhas mãos furadas de limpar rosa e tirar os espinhos para que o meu pai pudesse sustentar a nossa família. Porque meu pai vendia flores e foi vendendo flores que ele sustentou a nossa casa. 7 filhos. E olha, na época, na altura do dia dos namorados, do dia das mães, do Natal, dos finados, nossas mãos ficavam todas furadas de tantas dúzias de rosa que nós limpávamos. E quando eu entro numa florista, eu vejo uma rosa, eu vejo a cor da rosa, eu lembro-me daquele momento, porque aquilo foi entesourado dentro de mim. Eu, quando chego num lugar e estou sentindo o cheirinho do café passando na máquina, eu lembro-me da casa da minha mãe. Ou quando o feijão está sendo refogado com aquele alho, não é? Bem fritinho no óleo, joga aquilo no feijão, eu lembro-me na hora da minha mãe cozinhando para a nossa família. São momentos, são experiências que nós fomos entesourando no nosso coração. Quando eu vejo, por exemplo, café em grão, eu lembro-me da minha avó materna, porque ela tinha uns pés de café lá no quintal dela, e eu sempre ia lá, e quando o café estava vermelhinho no pé, eu pegava e comia, porque era docinho. Goiaba, eu vejo goiaba e falo, oh, meu Deus, quantas vezes eu subi nos pés de goiaba na casa da minha avó materna, minha avó Ruth, e eu podia comer tantas goiabas. E lembro-me que um dia, eu e minha irmã Simone, ela deve estar assistindo a gente. Há muitas pessoas do Brasil que acordam cedo para assistir nosso culto. Inclusive uma esposa de um primo meu, ela sempre escreve nos comentários. E um dia eu disse assim, porque eu sempre fui muito líder, né? Simone, vamos subir lá no pé de goiaba? Vamos comer goiaba? Minha avó tinha vários pés de goiaba. Um era de goiaba branca, outro de goiaba vermelha. E eu gostava muito de ir no da goiaba branca. Vamos lá, vamos. Só que na hora lá de nós 2 no galho, eu encostei nela, ela caiu, partiu o braço, foi parar no hospital. Mas a gente hoje para conversar sobre isso e a gente ri, a gente acha graça. Então, são lembranças que vêm agora. Não há tesouros mais importantes do que as experiências que nós passamos com Deus. Experiências que nós vivemos na presença de Deus, porque as experiências que nós vivemos com Deus, elas vão enriquecendo o tesouro do nosso coração. Elas vão fazendo com que o nosso coração se torne mais perseverante, mais forte. O nosso coração se torne mais inabalável. E sabe quantas pessoas começam a contar para nós as experiências que elas já tiveram com Deus? Elas vão tirando tudo aquilo do bom tesouro do coração delas e elas vão partilhando. E a gente fala, meu Deus, como essa pessoa transpira Jesus.
Como essas pessoas têm tanto a ensinar, porque elas são como aqueles discípulos que quando falavam de Jesus, na igreja primitiva que saía evangelizando, as pessoas falavam, eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Pessoas que transpiram Jesus e elas deixam sair esse tesouro, elas partilham momentos poderosos que elas viveram com Deus. Elas partilham momentos poderosos que elas viveram nas vigílias, nas orações, muitas vezes até mesmo. Né? Hoje em dia eu vejo tanta gente da nossa idade rindo e contando de quando eram chamadas aos gabinetes pastorais. Iam com medo, iam receber reprimenda, iam receber lá o cajado. Mas hoje falam com muita alegria, porque foram aqueles momentos que fizeram a pessoa que elas são hoje. Ah, meus irmãos, nós precisamos deixar sair de nós o bom tesouro que fomos entesourando ao longo da nossa vida e partilhar. Porque à medida que nós vamos partilhando, sabe, você vai tirando, sabe aquele baú? Eu estava me lembrando essa semana porque nós ganhamos um baú para a sala das crianças e as meninas estão pintando, estão ali decorando aquele baú para nós guardarmos ali os brinquedos. E eu olhei para aquele baú e eu vi o meu coração ali. É assim que o nosso coração é um baú. E nós vamos ali colocando coisas que vão se tornando tesouros, vão se tornando experiências poderosas. E sabe, quando a gente começa a tirar aquilo que é bom, que está lá dentro, a gente começa a salgar a vida das pessoas. E as pessoas começam a ter mais sede de Jesus. Elas querem conhecer mais Jesus, porque nós estamos falando, nós estamos salgando, nós estamos tirando o bom tesouro e partilhando. Quantos hinos antigos, não é, Marquinhos? Quantos hinos antigos que marcam até hoje a nossa vida. Outro dia minhas amigas foram lá em casa fazer uma serenata para mim. Elas foram com a viola. Meus vizinhos falaram, Cindy, nós temos ouvido as vossas orações aí da vossa religião. É domingo de manhã, porque a gente estava fazendo culto em casa. E dava para ouvir na casa dos vizinhos. Mas o dia que as suas amigas vieram aqui, ficaram até meia-noite e tal. E foi tão bonito, porque elas foram levar broa para mim e foram cantar comigo. E aí elas falaram, Cindy, você tem direito de escolher quais as canções você quer que a gente cante. E não preciso dizer que aquela noite se tornou num culto. E eu disse para elas, vamos cantar as canções antigas? Vamos cantar aquelas canções que tinham base bíblica, teologia, ensinamento, doutrina. Vamos cantar aquelas canções que não romantizam a relação com Cristo, que não romantizam a relação com Jesus, mas que nos ensinam a palavra. Vamos cantar aquelas divino companheiro no caminho. Vamos cantar aquela eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Vamos cantar aquela não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei a Jesus. Verei ao Senhor como Ele é. Vamos cantar aquelas canções antigas que marcaram a nossa vida. Se isso não for amor, o oceano secou. Poesias que cantavam a palavra de Deus. Ah, que tesouros maravilhosos. E quando nós falamos das coisas de Deus, sabe, há tantas pessoas que viveram experiências traumáticas que não se deixaram trabalhar por Deus. E elas foram entesourando tesouros maus dentro de si. Quantas pessoas não conseguiram ouvir um não de Deus? Porque o não de Deus pode fazer com que nós entesouremos coisas boas, mas também quando nós não nos deixamos tratar por Deus, nós vamos acumulando tesouros maus. E quantas pessoas decidiram viver uma vida de desobediência e por causa disso, ao longo da vida delas, elas foram acumulando coisas mais, tesouros maus. E quando nós vamos falar das coisas de Deus, elas logo se levantam contra. Elas logo têm uma palavra de amargura. Elas logo têm uma palavra do contra. Elas logo têm uma palavra de incredulidade, de revolta. Não querem saber de Deus. Estão parecendo a Noemi. Aquela mulher de Belém que saiu com sua família para emigrar em Moabe. E lá perdeu o seu marido, seus 2 filhos e ficou sozinha.
E quando ela volta com a sua nora Ruth para Belém, as pessoas dizem, oh, Noemi, você voltou. Ela diz, não me chamem de Noemi. Porque Noemi significa amável e eu não sou mais amável. Chamem-me de Mara, porque eu sou amargurada. Eu estou amarga. No entanto, Ruth, que vem com ela, que se converteu ao Deus de Israel, era viúva, não tinha também ninguém por ela. Ela vem e a gente vê na Ruth o quê? Uma moça muito zelosa, generosa, amável. O problema não está em Deus. O problema não está nas circunstâncias. O problema está no nosso coração, que vai se fechando para o trabalhar de Deus e vai acumulando raízes de amargura, revolta. E muitas pessoas, infelizmente, elas gostam de ser amarguradas. Elas gostam de guardar um tesouro mau, porque elas se sentem na direção de tudo. Elas se sentem no comando, porque elas sentem que alguém sempre lhes está a dever alguma coisa. Quando as pessoas não perdoam, ela faz com que aquele que lhe magoou lhe deve alguma coisa. Marquinhos, eu não te perdoo, e tu vais ficar em dívida comigo para sempre. Mas na verdade não é ele que está vivendo mal, sou eu. Porque ele já me pediu perdão e ele já agora tem tesouros bons no coração dele, mas eu não. Eu vou entesourando aquilo que é mal. A raiz de amargura, a falta de perdão, a falta de amor. Não é? Vou me colocando sempre na posição de quem está acima de tudo e de todos. Experiências. As experiências vão nos mostrar se nós estamos maduros em Deus por aquilo que nós falamos. Você tem partilhado suas experiências? Você tem partilhado as experiências, até mesmo dos nãos que você tem recebido de Deus ao longo da sua caminhada? Porque tudo isso faz parte do nosso crescimento. Outra coisa, além da experiência que nós entesouramos, é conhecimento. Conhecimento é um tesouro preciosíssimo que vale mais que ouro. E o conhecimento ninguém pode tirar de nós. Várias vezes Salomão, que foi considerado o rei mais sábio da história, várias vezes ele diz, compra o conhecimento, adquire o conhecimento, adquire a inteligência. E eu gosto do que ele fala em Provérbios 23, dizendo, compre a verdade e não abra mão dela. Nem tampouco abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Porque o conhecimento, quando vai sendo adquirido, né? A gente vai entesourando aquilo que é bom. E olha, eu digo para você, o conhecimento, especialmente da palavra de Deus, vai trazer para o nosso coração discernimento. Nós estamos vivendo um tempo que mais do que nunca foi preciso o que na igreja? Discernimento, para discernir os tempos e as estações. Para discernir o que o inimigo tem tentado fazer aí com as igrejas nesse tempo de pandemia. Porque é certo que o diabo quer calar a voz profética da igreja. É verdade que o diabo quer colocar, ao mesmo tempo em que Deus está fazendo algo com a sua igreja, o inimigo também está vindo com uma contrafação. Porque o diabo é sempre assim. Ele sempre vai usar os momentos em que Deus está usando para tratar com a sua igreja, para levantar a sua igreja como nunca, para desestruturá-la. O inimigo é assim. Ele vem com a contrafação. E nós precisamos de ter discernimento. Como vamos ter discernimento se nós não temos entendimento? Se nós não temos conhecimento? E eu, quando escuto uma heresia, são muitos anos estudando a Bíblia. Desde 10 anos na escola bíblica dominical, no culto de doutrina. Lendo. Nosso pastor pegava pesado com a gente. Desde 10 anos estudando a Bíblia. Quando eu escuto uma heresia, algo que não está na Bíblia, o sinal vermelho acende. Porque tem um tesouro dentro de mim. O tesouro da fidelidade à palavra de Deus. É tão bonito a gente ouvir uma pessoa que tem conhecimento de causa em um assunto. Nós nos sentimos seguros quando ela fala. É claro que não basta conhecer, tem que saber partilhar o tesouro. Porque partilhar a comunicação é uma arte, não é? Mas é muito bonito e importante quando, por exemplo, você precisa de um advogado e você se assenta com o advogado e ele lhe explica tudo. Você sente segurança, você fala assim, essa pessoa realmente sabe do que fala. Você precisa de construir uma casa, você vai a um engenheiro ou no arquiteto e ele fala de coisas tão importantes que você fica seguro.
Quando você precisa de conhecer algum assunto na palavra de Deus e você procura alguém que entende, você fala, uau, há segurança no que essa pessoa fala, porque ela está tirando o bom tesouro que está no seu coração. Agora, há muitas pessoas também que têm um outro tipo de tesouro no coração. São tesouros fúteis. Elas só falam de futilidade. Elas só falam daquilo que é passageiro. Elas só falam, desculpa lá, daquilo que as pessoas inteligentes não querem ouvir. Por isso que nossos relacionamentos, eles têm de ter sintonia, tem de haver identificação. Tem gente que só fala de roupa de marca, só fala de sapato. Tem gente que só fala de viagens. Se eu não fui a Paris, se eu não fui a Nova York, eu não sou ninguém. Se eu não tenho uma mala Louis Vuitton, eu não sou ninguém. Se eu nunca fiz um cruzeiro na vida, eu não sou ninguém. Tem muita gente que só fala de futilidade, de como gastar dinheiro, de como gastar dinheiro com a festa do seu cãozinho, o tipo de roupa que compra para o seu cãozinho. Estou falando verdade ou estou falando mentira, gente? É verdade, não é? Tem gente que é muito fútil, só ouve música fútil. Quais são os cantores que estão no topo? No final do ano, eles ganham prêmios de cantores do ano. Os que estão cantando futilidades. Os que estão cantando coisas que têm a ver com a cultura, com a raiz de um povo, esses são deixados de lado. Porque nós estamos numa geração que tem muita gente que está tirando do bom tesouro do seu coração, está partilhando daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Deus fez nas suas vidas, mas há muita gente fútil na nossa geração, que o Senhor nos livre de futilidades. Entesouramos, além de conhecimento e de experiências, também missão e vocação. Por exemplo, eu sempre fui líder. Desde criança. Sou a primogênita de uma família de 7. Mandava nos meus irmãos todos, liderava meus irmãos todos, colocava tudo em ordem, batia neles. Depois, com o tempo, depois que eu me tornei, mulher de Deus, a pastora, passei a liderar, de certa forma, meus pais. Porque eles precisavam dos meus conselhos, das minhas orações. Eu sempre gostei de mobilizar situações. E a pastora Cida lembra, nós trabalhamos juntas já há muitos anos. Como é que eu gostava de mobilizar campanhas ao ar livre. E juntava centenas e centenas de pessoas nas praças para anunciar o evangelho. Era menina. Ia no meu pai, que tinha muito conhecimento, falava, o senhor tem que me ajudar a conseguir uma liberação na prefeitura, lá na Câmara, para nós conseguirmos fazer esse culto ao ar livre. É evangelístico, muitas almas vão ouvir de Jesus. Mas o senhor também tem que me ajudar a conseguir patrocinadores. Eu preciso de dinheiro para pagar o palco, para pagar o som, para chamar as pessoas que vêm de longe para cantar. E meu pai nem era crente, assim, às vezes estava mais desviado do que na igreja e me ajudava. Porque eu mobilizava até ele. Mas eu preciso também que o senhor arrume carro para poder buscar o povo e tal. E sabe, eu fui entesourando muita coisa boa dentro de mim. Muita coisa que faz parte hoje da minha missão e da minha vocação. E hoje, quando a gente faz uma viagem missionária, já há 28 anos eu faço viagens missionárias. A paixão é a mesma. O ardor por levar o evangelho é o mesmo. Porque eu fui entesourando isso no meu coração. E a minha linguagem, eu falo daquilo que está cheio no meu coração, de paixão por Cristo e pela sua obra. Talvez você pense assim, mas como eu vou saber qual é a minha vocação? Como eu vou saber qual é a minha missão? E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. O que você mais gosta de fazer? O que você mais sente alegria, contentamento em desenvolver? É aí que está a sua vocação. Semana passada, meu esposo fez uma live com o pastor Cote. E eu lembro-me que eles falaram sobre vocação.
E o pastor Cote falou algo interessante, ele disse assim, não é difícil um peixe nadar, é a sua natureza. Não é difícil um pássaro voar, é a sua natureza. Também para mim não é difícil mobilizar, não é difícil liderar, não é difícil anunciar Jesus para mim. Não é difícil para mim escrever, porque esse é meu ADN. Deus foi entesourando isso dentro de mim, ao longo da minha vida. E hoje, quando vamos para uma viagem missionária, aquela mesma paixão, eu tiro desse bom tesouro e digo, vamos, vai ser bênção. Deus vai mudar a sua vida nessa viagem. Vai ser bom servir a um povo que você não conhece, um povo diferente de você. Vamos dar uns dias das nossas férias lá, porque está aqui dentro. O que eu quero que saia da minha boca é daquilo que eu tenho para dar. E o que eu quero ter para dar é do bom tesouro que o Senhor foi trazendo para a minha vida ao longo dos anos. E a última coisa que nós entesouramos, que é muito importante também para você que nos assiste, é congregar. Há tantas lembranças armazenadas aqui dentro de mim, entesouradas dentro de mim, da minha família espiritual. E hoje, muitos da minha família espiritual não estão perto de mim mais, mas ainda assim são a minha família espiritual. E sabe, eu me dou conta de como eu preciso da igreja, de como eu preciso de congregar, porque as maiores curas da minha vida aconteceram dentro do corpo. Você sabia que o corpo se cura? Você sabia que o corpo tem poder de se restaurar a si mesmo? O nosso organismo, você pode cortar a mão e ele vai refazer-se a si mesmo. Né, pastor Santiago? Pedrinho foi operado há uns dias. Pouquinhos dias depois que ele foi operado, ele estava lá na frente da televisão assistindo o pastor Eduardo pregar. Enquanto o pastor Eduardo cantava, ele estava dançando. Ele tinha sido operado aqueles dias, gente. Chegou em casa sábado. No domingo estava dançando. Porque o corpo é assim, o corpo se cura. É o poder do corpo. Na congregação. É no fazer parte da família de Deus, de uma igreja, que nós somos curados, que nós somos restaurados. São mecanismos fisiológicos que fazem com que o nosso organismo busque cura e restauração dentro do próprio corpo. Há uns dias atrás, a revista Abril trouxe um artigo, e eu tirei aqui umas frases para você, que eu achei muito interessante. Pela primeira vez, os cientistas encontraram 4 células do sistema imunológico que são responsáveis por combater a Covid-19. Com mais de 200 mil casos de contágio reportados globalmente, mais de 80 mil pessoas se curaram da doença. O que mostra que o corpo humano é capaz de lidar com a doença. Agora imagine o corpo orgânico de Cristo, que é ligado à cabeça pelas juntas e ligaduras. Esse corpo tem o poder de cura. Você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de fazer parte da igreja. Você vai, mesmo que a sua igreja seja imperfeita, porque ela é, você vai entesourando momentos, situações. Um vem e fala uma palavra que magoa você, o outro vem na mesma hora e traz um óleo do céu e cura aquela palavra que foi falada que não devia. E você vai sendo curado dentro do corpo. O corpo vai restaurando. Você chega na igreja, você está mal. E de repente, quando você vai embora, você é outra pessoa. Aquele corpo, naquele momento, restaurou você. Lembro-me de uma história de uma irmã que foi no médico. E o médico disse, você não pode ir na igreja. Tem que deixar de trabalhar e de congregar por tantos meses. A igreja passa bem sem você. E ela disse, doutor, a igreja passa bem sem mim, mas eu é que não passo bem sem minha igreja. Que tipo de tesouro você tem guardado no seu coração? Talvez você tenha congregado durante tanto tempo e tenha entesourado nesse tempo só amargura, raiva, inveja, rancor. Nunca se submeteu, nunca teve um coração ensinável. E hoje você vive uma vida tão desgraçada, uma vida tão infeliz, porque você nunca deixou o corpo curar você.
Você sempre se manteve fora do corpo. Sabe, todos nós somos cheios de cicatrizes. Porque nós fomos marcados dentro do corpo, mas fomos curados dentro do corpo. Eu fiz 2 cirurgias ao longo da minha vida. Hoje eu tenho cicatrizes. Levei pontos, mas o meu próprio corpo ligou tudo aquilo. E ele mesmo se restaurou. É o poder do corpo, é o poder da igreja, é o poder do corpo de Cristo. Experiências, conhecimento, vocação e missão e congregar. Tudo isso nós devemos entesourar como um bom tesouro, um bom e precioso tesouro dentro do nosso coração. Mas esse tesouro, ele tem que ser partilhado como um legado que nós vamos deixar nas pessoas. Eu gosto tanto quando eu converso com alguém e as pessoas falam assim, ou a pessoa fala, olha, essa conversa aqui com você trouxe mais vontade de ler a Bíblia. Puxa, essa sua oração me deu mais vontade de orar. Essa forma que você fala da Bíblia me deu mais vontade de conhecer Jesus. São tesouros que estão aqui dentro. São bons tesouros. Nós temos a opção de nós sermos bons ou maus, de nós termos bons ou maus tesouros. O problema não está no Senhor, está em nós, que vamos muitas vezes entesourando o que era para deitar fora. Nós não podemos ser acumuladores daquilo que é mal. Mas lembranças não podem fazer parte do nosso dia a dia. Tem pessoas que você vai conversar com elas, elas nunca falam, está tudo bem. Elas nunca falam assim, olha, eu estou com luta, mas Jesus está no barco, vai ficar tudo bem. Elas nunca falam, é só tá uma desgraça, nunca. Tem gente que nunca ri. Elas vão entesourando só o que é mal, não tem nada de bom dentro delas, nem fé. Às vezes vão na igreja, mas parece que está banhada no vinagre. Sabe? Toma banho de limão. É só amargura, gente. Deixa Jesus libertar seu coração. Deixa Jesus pegar, sabe, coisas boas e guardar dentro de você como um bom tesouro. Você é dispenseiro da graça. Você é dispenseiro da graça. E eu quero orar pela sua vida.